A tímida noiva revela seu amor proibido e desaparece após o casamento surpreendente. Ana sempre foi a noiva perfeita, linda, delicada, tímida. Com olhos que brilhavam como estrelas, ela sempre sonhou com um amor verdadeiro. Agora prestes a se casar com Felipe, um jovem da alta sociedade. Parecia que todos os seus sonhos estavam prestes a se realizar. Felipe, com seu sorriso confiante e aparência impecável, representa tudo o que Ana julgava correto. Mas no fundo do seu coração, uma tempestade se agita. Miguel, o artista boêmio, sempre esteve lá, capturando sua essência e fazendo-a sentir-se viva. Ele era o único que a conhecia de verdade. Enquanto ela arrumava o vestido, cercada por flores e risos, uma angústia a atormentava. Cada detalhe do casamento, desde as flores perfeitamente arranjadas até os doces sofisticados, parecia superficial em comparação com a chama intensa de seu amor por Miguel. Ele sempre soubera como tocar sua alma, mesmo que por mensagens trocadas em segredo. Decidi enviar uma mensagem para Miguel, algo como: sinto sua falta. Você é meu verdadeiro amor. Com as mãos tremendo, ela enviou, enquanto seu coração disparava. Contudo, enquanto se preparava para se juntar a Felipe no altar, uma notificação de texto iluminou seu celular. Era uma mensagem anônima, carregada de mistério e um pressentimento gelado. Cuidado com Felipe. Ele não é quem você pensa que é. Ana congelou. O mundo ao seu redor ficou em um borrão. O que isso significava? O noivo que ela acreditava ser o parceiro perfeito poderia ser o estranho? A insegurança invadiu seu peito. Mergulhada nessa incerteza, ela olhou para Felipe, que sorria e piscava para ela como se tudo estivesse perfeito. Mas dentro dela havia uma tempestade. Pode ser que Miguel fosse seu verdadeiro amor, mas ali, na frente de todos, ela se sentia presa em uma armadilha. De repente, a pressão se tornou insuportável. O nó na garganta a fez hesitar entre correr para longe daqueles olhos que antes lhe pareciam tão seguros ou desmascarar Felipe na frente de todos. Com um último olhar para o altar e para a vida que ela poderia ter, Ana tomou sua decisão. Com o coração aos pulos, ela se afastou, desaparecendo entre os convidados sem que ninguém percebesse. O murmúrio de preocupação começou a se espalhar, quando a noiva se tornou a figura que todos estavam buscando, mas ninguém sabia onde ela estava. Terá fugido com Miguel? Ou será que o noivo encantador envolvia segredos que poderiam colocar sua segurança em risco? As perguntas se acumulavam, enquanto amigos e familiares enfrentavam a própria angústia, tentando encontrar Ana e desvendar um mistério que prometia mudar a vida de todos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O murmúrio em volta do salão cresceu, mas Ana apenas focou nos seus próprios pensamentos. Estava no meio de uma tempestade e a única saída parecia ser aquela porta por onde havia acabado de escapar. Correu, com as pernas tremendo, enquanto a música do casamento soava como um eco distante. Cada passo era um grito silencioso para Miguel, mas também um lamento pelo que deixava para trás. Ela nunca havia se sentido tão viva quanto nas conversas com Miguel. Ele conseguia falar com a alma dela, tocar em suas inseguranças e sonhos.
Lembrava-se da última mensagem que trocaram. Você é meu sol, ele dissera. Agora, a luz que tinha naquele momento havia se apagado e a incerteza tomou conta. O que a mensagem anônima queria dizer? Ela se espremeu entre os convidados que ainda se acomodavam. Decidiu sair do evento, mas algo a fez hesitar. Um grito. Um grito que fez seu coração parar. Era uma voz conhecida, a voz de Felipe. Ana, onde você está? O som a fez tremer, então tudo mudou. O salão, uma vez colorido e vibrante, agora parecia um cenário sombrio. As risadas se transformando em murmúrios preocupados. Ana olhou para trás. No meio da multidão, os rostos estavam em desespero, mas acima de tudo, os olhos de Felipe a penetraram. Ela nunca o viu tão sério. Havia algo de diferente, uma preocupação inquietante. De repente, a porta se abriu com um estrondo e uma figura entrou. Um homem alto, com uma presença que parecia fazer o ar ao redor mudar. Era Miguel. O que ele estava fazendo ali? O coração de Ana disparou e, ao mesmo tempo, uma sensação de pânico tomou conta dela. Os olhos de Miguel estavam fixos em Felipe, e a tensão crescia como se um fio prestes a romper. Você nunca deveria ter feito isso, Felipe, Miguel gritou, sua voz ressoando como um trovão. Os convidados viraram-se para ele. O silêncio cai como uma cortina. Ana ficou paralisada. O que Miguel estava falando? Era ele quem deveria explicar, e não Felipe. Isso não é da sua conta! Felipe retrucou, a face se contorcendo de raiva, mas havia um toque de desespero em sua voz. Você não sabe de nada. Ana então percebeu. Havia um segredo profundo entre os dois homens. Miguel se moveu cautelosamente na direção de Felipe, e os olhares que trocaram falaram mais que palavras. Era como se aquele momento tivesse uma carga elétrica, uma troca de promessas e ameaças. Mas os olhos de Ana estavam fixos em Miguel, buscando respostas. Pare! Ana finalmente conseguiu gritar, mas a urgência da sua voz não era suficiente para interromper a tensão crescente. O que vocês dois sabem um sobre o outro? O que está acontecendo? Ela mal reconhecia a si mesma, consumida pela confusão e pela necessidade de clareza. Miguel olhou para ela. Ana, você está em perigo. Felipe não é quem você pensa que é. Tem algo que você precisa saber. O que isso significava? O nó na garganta de Ana se apertou. Suspeitas se transformavam em um peso, uma realidade que ela nunca quis encarar. E naquele momento, antes que pudesse processar as palavras dele, Felipe avançou. Você não sabe de nada, Ana. Não faça uma escolha que vá se arrepender. E em um ato inesperado, ele puxou algo do bolso. Uma pequena caixa que ele então lançou ao chão. O estrondo reverberou pelo salão, e o que parecia ser uma explosão de luz branca cegou todos por um instante. Quando o brilho diminuiu, Ana se sentiu tonta. As pessoas gritaram, e ela viu o terror nos olhos dos convidados. Miguel caiu para o lado, e a tensão que antes dominava a sala se transformou em caos. O que acabou de acontecer? O que havia dentro da caixa? O mundo de Ana virou de cabeça para baixo, e a única certeza que tinha é a que suas escolhas anteriores não importavam mais. Com tudo que estava por vir, seu coração se encheu de dúvidas. A única coisa que sabia era que precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. O mundo parecia girar enquanto Ana tentava processar o que acontecera. O cheiro de fumaça enchia o ar, as luzes piscavam e as pessoas gritavam. Ela olhou para Miguel, que se levantava lentamente, a expressão dele misturando alívio e determinação. Mas não havia tempo para perguntas. Apressou-se para ele, instintivamente buscando segurança. Coração aos pulos, sentindo que tudo que parecia certo estava agora desmoronando.
O salão estava em caos, os convidados se levantando, enquanto olhares de pavor se espalhavam como fogo. "O que foi aquilo?" alguém gritou. "Yu, precisamos sair daqui." As palavras ressoaram em sua mente, misturadas às últimas trocas inquietantes entre Felipe e Miguel. A tensão entre os dois homens agora instalava-se como um ladrão de sonhos. Felipe, a expressão atormentada, se afastou em direção à saída, mas Ana sentiu como se algo a prendesse. "Ele não pode simplesmente fugir", pensou, e sem hesitar, seguiu o noivo. Miguel a chamou, mas ela não parou. O instinto a guiava, e a raiva empurrava suas pernas. Do lado de fora, na calçada, o frio a atingiu em cheio. O céu estava triste, como se ali estivesse refletido seu coração bagunçado. Ela viu Felipe se afastando, sua figura parecendo menor sob a imensidão da noite. "Felipe, espere!" gritou, enquanto sentiu os olhos de Miguel ardendo em suas costas. Não era só o medo que a motivava, mas um impulso instintivo de não deixar aquele que, apesar de suas dúvidas, deixou marcas em sua vida. Ele parou. A frieza que ecoava da sua presença era algo que Ana nunca tinha visto antes. "Não venha atrás de mim, Ana." A voz dele era firme, mas havia um tremor sutil, como se um vírus de pânico o acometesse. "Você não sabe o que está fazendo." "Eu sei o que estou fazendo. Você quase me pôs em perigo." Ana gritou, mas cada palavra soava mais vulnerável do que pretendia. Ao olhar nos olhos de Felipe, uma onda de confusão atravessou seu peito. Ele parecia mais um estranho, e não o futuro marido ideal. Mas uma parte dela ainda se perguntava: o que realmente acontecera? "Precisamos falar." Ela começou, mas antes que pudesse terminar, uma figura apareceu na esquina da rua. Era uma mulher, com um olhar frio como gelo. O cabelo escuro emoldurava seu rosto pálido e a maneira como se moveu lembrava alguém que tinha um poder estranho sobre o ambiente. O coração de Ana disparou. "Então, ele conseguiu enganar você também?" A mulher falou, a voz dela escorregando como brisa gelada. "Ana, você nunca deveria confiar nele." "Quem é você?" Ana conseguiu perguntar, sentindo a tensão aumentar ao redor dela. "Eu sou alguém que sabe a verdade, e essa verdade vai te libertar." A mulher olhou para Felipe com um desprezo que fez o sangue dele ferver. "Você nunca deveria ter se metido com ela, Felipe. Seus segredos vão vir à tona." O rosto de Felipe empalideceu, os músculos do rosto se tensionaram. Ana percebeu que a palavra segredos era como um sinal de alarme disparando. Ela olhou entre os dois, a urgência crescendo, como um tremor profundo. Segredos? A palavra saiu mais como um sussurro. O que mais ele poderia estar escondendo? "Você não tem ideia do que ele fez, Ana." A mulher insistiu, avançando um passo. O mundo ao redor parecia desaparecer, e tudo o que restava era a tensão entre eles. "Ele não é quem você pensa, e eu posso provar." "Não escute ela!" Felipe rugiu, mas a mulher não se intimidou. "Você não sabe do que ela é capaz. Você não sabe o que eu sou capaz." Nesse momento, algo jeito no ambiente mudou. As luzes nos postes começaram a piscar. O vento começou a soprar. E Ana sentiu o peso do que estava prestes a descobrir. Havia algo mais profundo e sinistro em jogo, maiores do que suas emoções bagunçadas, mais aterradoras do que o caos ao redor. "Chega!" Ana gritou, interrompendo a cena surreal. "Eu não posso viver nesse pesadelo. Diga a verdade agora, Felipe. O que você esconde de mim?
Os olhares dos dois se encontraram e Ana percebeu que aquela noite ainda estava longe de acabar. As sombras se aproximavam e a verdade poderia oferecer libertação ou condenação. O perigo estava mais próximo do que ela imaginava, e o que quer que acontecesse a seguir mudaria suas vidas para sempre. Ana estava paralisada, as palavras de Felipe e da mulher ecoando em sua mente. Segredos! O que mais ela não sabia? E o que havia começado como um dia de celebração se transformou em um pesadelo. Diga a verdade agora, Felipe. Seu coração pulsava, a urgência moldando cada sílaba. As luzes dos postes piscavam, criando sombras que dançavam ao redor deles, como se o próprio mundo estivesse reagindo ao caos. Você não entende, Felipe gritou, os olhos cheios de raiva e medo. O ar tornava-se pesado, e Ana sentiu a adrenalina subir. Eu nunca quis isso para você. E eu quis o quê? Um casamento com um homem que esconde segredos? Que me traz perigo? Seja homem e me conte a verdade. A voz dela estava firme, mas havia um tremor de insegurança por trás das palavras. Nesse momento, uma explosão de luz iluminou a rua. Não era como a caixa que Felipe havia jogado ao chão, mas uma luz tão intensa que fez todos se cobrirem. Uma figura apareceu, deslizando entre as sombras, e Ana reconheceu quem era. Você! A surpresa tomou conta dela. Era Clara, sua melhor amiga, mas agora parecia diferente. O sorriso dela, uma vez tão caloroso, estava agora coberto por uma frieza assustadora. O que você está fazendo aqui? Ela vem resolver suas mentiras, Ana, Felipe disse, a tensão crescendo entre eles. Você não tem ideia do que ela é. Clara deu um passo à frente, os olhos brilhando de maneira inumana. Você não conhece o verdadeiro Felipe, Ana. Ele nunca foi quem você pensou, e eu posso provar isso. O que estava acontecendo? As revelações estavam se amontoando, e Ana se sentia como se estivesse em um turbilhão. Provar o quê? Ana insistiu, uma mistura de medo e raiva pulsando em suas veias. Clara sorriu, um sorriso que gelou a espinha dela. Antes que pudesse questionar mais, Clara levantou a mão e um brilho intenso emanou dela, envolvendo a área em uma luz quase sobrenatural. Então, tudo ficou claro em um estalo. Ana viu flashes de memórias, não suas, mas de Felipe. Ele se movia em lugares escuros, cercado por figuras ameaçadoras. E por trás de um sussurro, a palavra organização. O que foi aquilo? A verdade que começou a se formar era aterrorizante. Você está dizendo que ele é parte de algo? Algo perigoso? Ana mal conseguiu pronunciar, sua voz saindo quase como um sussurro. O choque cortava como vidro. Ele não é só um noivo, Ana. Ele é uma peça em um jogo que você nunca quis jogar. Clara respondeu, a expressão dela séria. E a verdade que você não sabe é que suas mensagens, suas trocas com Miguel não eram apenas amor. Eles estavam observando você. As peças começaram a se encaixar. A mensagem anônima, a presença de Miguel, tudo se conectava à sombra que Felipe habitava. O que mais estava escondido? Então, eu fui só uma isca? As palavras saíram como uma confissão, a dor atingindo com força. Estava na hora de saber, Clara disse, quase gentil ao tocar o braço de Ana. Mas o toque não trouxe conforto. Você precisa escolher, Ana. Ficar com alguém que não tem nada a perder ou enfrentar a verdade que os rodeia. O ar estava carregado de tensão.
E mesmo o caos ao redor pareceu se silenciar enquanto Ana encarava Felipe. Ele parecia um estranho. Aquele homem que ela conhecia tão bem não era mais o mesmo. "O que você vai fazer agora?" ele perguntou, os olhos agora vulneráveis. E naquele instante, as consequências de tudo isso estavam prestes a desabar. A luta entre passado e futuro, entre verdade e amor. Os rostos de Miguel e Felipe se mesclaram em sua mente e Ana não sabia mais a quem confiar. A única certeza que tinha agora era que seu mundo nunca mais seria o mesmo. E antes que pudesse tomar uma decisão, uma nova explosão iluminou o céu. E um grito ecoou ao longe. A noite estava longe de acabar, e o que viria a seguir poderia mudar o destino de todos. O coração de Ana estava uma bagunça. A intensidade da luz e os gritos sumindo faziam tudo parecer um sonho distorcido. Ela olhou para Felipe e naquele instante a raiva e a confusão estavam misturadas em sua mente. "Que você esconde de mim?" A pergunta saía tão desesperada que mal reconhecia sua própria voz. Felipe parecia hesitar, a expressão de desespero em seu rosto crescia. Clara, com seus olhos frios, avançava, parecendo ainda mais poderosa. "Ele não é só um noivo, Ana. Ele faz parte de uma rede maior. Prometo que você vai entender." Ana piscou, tentando afastar a neblina do choque. "Uma rede? O que você quer dizer com isso?" O calor das suas emoções pulsava em seu peito. O desespero e a necessidade de saber a verdade eram insuportáveis. Antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu do fundo da rua, cortando a tensão como uma faca. Não era o barulho de carros ou gritos normais. Parecia uma explosão. Ana estremeceu e olhou ao redor. O pânico começando a tomar conta. O que estava acontecendo? Uma nuvem de fumaça avançava na direção do casamento. As pessoas começaram a gritar e correr em direções opostas. E tudo parecia um filme de terror. "Saia da frente!" alguém berrou, enquanto corria com uma expressão de horror. Ana sentiu um puxão em seu braço. Era Miguel. O olhar dele estava sério e cheio de urgência. "Precisamos sair agora!" Ele não parecia intimidado, apenas determinado. Mas Felipe estava paralisado. Clara também. "Vocês dois precisam entender!" ela gritou. Mas Ana não estava ouvindo. O caos estava se espalhando rapidamente. E a única coisa que sabia era que não podia ficar ali. Com Miguel puxando-a, ela correu. E sabia que precisava maior explicação. A rua estava em crise. O cheiro de fumaça e o som dos sirenes faziam tudo parecer ainda mais real. "Miguel, onde estamos indo?" Ana questionou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. "Para um lugar seguro. Você não tem ideia do que Felipe e Clara estão envolvidos." "Precisamos conversar longe daqui." Naquele momento, Ana sentiu que o mundo estava prestes a desabar em cima dela. Ao se afastarem da multidão, ouviram um grito. Era um grito estridente que cortou o ar como uma lâmina. Ambos olharam para trás e viram Clara colapsar no chão, com os olhos arregalados. Felipe estava ajoelhado ao seu lado, a expressão transbordando de pânico. Ele a segurava com força, enquanto o rosto dela começava a mudar. "Ana!" Felipe gritou. A voz dele era uma mistura de desespero e algo mais. Mas os olhos de Clara estavam fixos em Ana, e antes que pudesse entender, a mulher murmurou: "Você precisa saber a verdade." Naquele momento, algo dentro de Clara pareceu se transformar. Era como se todo o ar tivesse sido sugado de volta para o seu corpo. E um brilho intenso começou a emanar dela. Ana caiu para trás, paralisada em horror. As feições de Clara mudaram.
revelando uma face que parecia mais etérea, quase como um espírito. O que estava acontecendo? Felipe gritou, mas o som se perdeu na confusão. Ana observou, sem conseguir se mover. Aquela mulher, que parecia tão humana, estava agora se transformando em algo que ninguém poderia imaginar. Eu sou a chave que você nunca teve. A voz dela ecoava, e as palavras reverberavam como um manifesto em seu coração. E tudo o que Ana pensou que sabia, tudo o que sentia por Felipe, se esvaziou. Ele não era o que parecia. E Clara, quem era ela realmente? O tempo parecia parar. Ana! O grito de Miguel a trouxe de volta, e ela percebeu que aquele momento poderia ser a escolha entre o desconhecido e a verdade. A fumaça ainda cercava o lugar, e a cidade parecia implodir em sua volta. Eram segredos inexplorados, e tudo o que acreditava saber estava se desfazendo. O destino dos três estava selado numa verdade que ainda não compreendia. O que ia acontecer agora? O que mais estava escondido nas sombras? Ana estava paralisada, as palavras de Felipe e da mulher ecoando em sua mente. Segredos. O que mais ela não sabia? O ar estava carregado, e o que havia começado como um dia de celebração se transformou em um pesadelo. Diga a verdade agora, Felipe. Seu coração pulsava, a urgência moldando cada sílaba. As luzes dos postes piscavam, criando sombras que dançavam ao redor deles, como se o próprio mundo estivesse reagindo ao caos. Você não entende! Felipe gritou, os olhos cheios de raiva e medo. O ar tornava-se pesado, e Ana sentiu a adrenalina subir. Eu nunca quis isso para você! E eu quis o quê? Um casamento com um homem que esconde segredos? Que me traz perigo? Seja homem e me conte a verdade. A voz dela estava firme, mas havia um tremor de insegurança por trás das palavras. Nesse momento, uma explosão de luz iluminou a rua. Não era como a caixa que Felipe havia jogado ao chão, mas uma luz tão intensa que fez todos se cobrirem. Uma figura apareceu, deslizando entre as sombras, e a Ana reconheceu quem era. Você! A surpresa tomou conta dela. Era Clara, sua melhor amiga, mas agora parecia diferente. O sorriso dela, uma vez tão caloroso, estava agora coberto por uma frieza assustadora. O que você está fazendo aqui? Oh! Ela vem resolver suas mentiras, Ana! Felipe disse, a tensão crescendo entre eles. Você não tem ideia do que ela é. Clara deu um passo à frente, os olhos brilhando de maneira inumana. Você não conhece o verdadeiro Felipe, Ana. Ele nunca foi quem você pensou, e eu posso provar isso. O que estava acontecendo? As revelações estavam se amontoando, e Ana se sentia como se estivesse em um turbilhão. Provar o quê? Ana insistiu, uma mistura de medo e raiva pulsando em suas veias. Clara sorriu, um sorriso que gelou a espinha dela. Antes que pudesse questionar mais, Clara levantou a mão e um brilho intenso emanou dela, envolvendo a área em uma luz quase sobrenatural. Então, tudo ficou claro em um estalo. Ana viu flashes de memórias, não suas, mas de Felipe. Ele se movia em lugares escuros, cercado por figuras ameaçadoras, e por trás de um sussurro, a palavra organização. O que era aquilo? A verdade que começou a se formar era aterrorizante. Você está dizendo que ele é parte de algo? Algo perigoso? Ana mal conseguiu pronunciar, sua voz saindo quase como um sussurro. O choque cortava como vidro. Ele não é só um noivo, Ana. Ele é uma peça em um jogo que você nunca quis jogar. Clara respondeu. A expressão dela
séria. E a verdade que você não sabe é que suas mensagens, suas trocas com Miguel não eram apenas amor. Eles estavam observando você. As peças começaram a se encaixar. A mensagem anônima, a presença de Miguel, tudo se conectava à sombra que Felipe habitava. O que mais estava escondido? Então eu fui só uma isca? As palavras saíram como uma confissão, a dor atingindo com força. Estava na hora de saber, Clara disse, quase gentil ao tocar o braço de Ana. Mas o toque não trouxe conforto. Você precisa escolher, Ana. Ficar com alguém que não tem nada a perder ou enfrentar a verdade que os rodeia. O ar estava carregado de tensão, e mesmo o caos ao redor pareceu se silenciar enquanto Ana encarava Felipe. Ele parecia um estranho. Aquele homem que ela conhecia tão bem não era mais o mesmo. O que você vai fazer agora? Ele perguntou, os olhos agora vulneráveis. E naquele instante, as consequências de tudo isso estavam prestes a desabar. A luta entre passado e futuro, entre verdade e amor. Os rostos de Miguel e Felipe se mesclaram em sua mente, e Ana não sabia mais a quem confiar. A única certeza que tinha agora era que seu mundo nunca mais seria o mesmo. E antes que pudesse tomar uma decisão, uma nova explosão iluminou o céu, e um grito ecoou ao longe. A noite estava longe de acabar, e o que viria a seguir poderia mudar o destino de todos. No meio da fumaça, algo se afunilava. Seres encapuzados emergiram da escuridão, como se tivessem saído de um pesadelo. Cada um deles tinha o símbolo de uma serpente entrelaçada em uma espada. A cena parecia um filme de terror e a adrenalina encheu o ar. Ana sentiu um medo gélido percorrer sua espinha. "Não mexam com ela!" Felipe gritou, a voz dele retumbando. Ele se colocou na frente de Ana, a proteção e o pânico misturados em seu olhar. "Vocês não têm autorização para tocá-la." Os encapuzados riram, uma risada fria e vazia que ecoou na noite. "A cobra se levantou do abrigo, Felipe," um deles disse, revelando um rosto que Ana reconheceu. Era Danilo, um ex-colega de escola que havia desaparecido anos atrás. "Você? O que está fazendo aqui?" Ana perguntou, a confusão tomando conta novamente. O que Danilo tinha a ver com tudo aquilo? "Eu sempre estive aqui, Ana. Você só não estava pronta para ver. E agora, pela sua escolha, todos nós pagaremos um preço." O olhar dele era intenso e cada palavra cortava como uma faca. Ana olhou para Felipe, buscando respostas. "O que ele quer dizer com isso? O que está acontecendo?" "Felipe?" "Eu?" Felipe começou, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. "Que ele não pode te proteger." Danilo disse, interrompendo. "Você é mais importante do que imagina, Ana. O que você não sabe é que você também faz parte da organização. Você só não se lembrou ainda." Ana congelou. O chão parecia desabar sob seus pés. "O quê?" Sua voz tremia de incredulidade. Havia uma verdade obscura que estava prestes a ser revelada, e o coração dela disparou com essa nova descoberta. Os encapuzados se aproximaram, criando um círculo, e a confusão e o medo começaram a se mesclar com perguntas. Ana estava prestes a descobrir coisas que mudariam tudo. Um passado que a ligava a Felipe, a Miguel, a Clara. Tudo começava a se entrelaçar em um enredo que começava a escapar do controle. "Você precisa decidir, Ana," Danilo disse, estendendo a mão na direção dela. "Você ainda pode voltar atrás e escolher não fazer parte disso, ou descobrir quem você realmente é." A escolha pairava no ar, e Ana sentiu o peso do mundo em suas costas. O que ela escolheria?
A verdade ou a segurança de uma vida que nunca foi real? O desespero a tomou de assalto. No fundo, sabia que o que chamara de vida normal era uma farsa. A questão era qual caminho seguir, e a sombra de um novo futuro a aguardava, enquanto a noite se tornava cada vez mais obscura. Ana estava paralisada, as palavras de Felipe e da mulher ecoando em sua mente. Segredos, o que mais ela não sabia? O ar estava carregado. E o que havia começado como um dia de celebração se transformou em um pesadelo. Diga a verdade agora, Felipe. Seu coração pulsava, a urgência moldando cada sílaba. As luzes dos postes piscavam, criando sombras que dançavam ao redor deles, como se o próprio mundo estivesse reagindo ao caos. Você não entende! Felipe gritou, os olhos cheios de raiva e medo. O ar tornava-se pesado e Ana sentiu a adrenalina subir. Eu nunca quis isso para você. E eu quis o quê? Um casamento com um homem que esconde segredos? Que me traz perigo? Seja homem e me conte a verdade. A voz dela estava firme, mas havia um tremor de insegurança por trás das palavras. Nesse momento, uma explosão de luz iluminou a rua. Não era como a caixa que Felipe havia jogado ao chão, mas uma luz tão intensa que fez todos se cobrirem. Uma figura apareceu, deslizando entre as sombras, e Ana reconheceu quem era. Você! A surpresa tomou conta dela. Era Clara, sua melhor amiga, mas agora parecia diferente. O sorriso dela, uma vez tão caloroso, estava agora coberto por uma frieza assustadora. O que você está fazendo aqui? Ué, ela veio resolver suas mentiras, Ana. Felipe disse, a tensão crescendo entre eles. Você não tem ideia do que ela é. Clara deu um passo à frente, os olhos brilhando de maneira inumana. Você não conhece o verdadeiro Felipe, Ana. Ele nunca foi quem você pensou. E eu posso provar isso. O que estava acontecendo? As revelações estavam se amontoando, e Ana se sentia como se estivesse em um turbilhão. Provar o quê? Ana insistiu. Uma mistura de medo e raiva pulsando em suas veias. Clara sorriu, um sorriso que gelou a espinha dela. Antes que pudesse questionar mais, Clara levantou a mão, e um brilho intenso emanou dela, envolvendo a área em uma luz quase sobrenatural. Então tudo ficou claro, em um estalo. Ana viu flashes de memórias, não suas, mas de Felipe. Ele se movia em lugares escuros, cercado por figuras ameaçadoras, e por trás de um sussurro, a palavra organização. O que era aquilo? A verdade que começou a se formar era aterrorizante. Você está dizendo que ele é parte de algo? Algo perigoso? Ana mal conseguiu pronunciar, sua voz saindo quase como um sussurro. O choque cortava como vidro. Ele não é só um noivo, Ana. Ele é uma peça em um jogo que você nunca quis jogar. Clara respondeu, a expressão dela séria. E a verdade que você não sabe é que suas mensagens, suas trocas com Miguel não eram apenas amor. Eles estavam observando você. As peças começaram a se encaixar. A mensagem anônima, a presença de Miguel. Tudo se conectava à sombra que Felipe habitava. O que mais estava escondido? Então eu fui só uma isca? As palavras saíram como uma confissão, a dor atingindo com força. Estava na hora de saber. Clara disse, quase gentil ao tocar o braço de Ana. Mas o toque não trouxe conforto. Você precisa escolher, Ana. Ficar com alguém que não tem nada a perder ou enfrentar a verdade que os rodeia. O ar estava carregado de tensão, e mesmo o caos ao redor pareceu se silenciar enquanto Ana encarava Felipe. Ele parecia um estranho. Aquele homem que ela conhecia tão bem não era mais o mesmo. O que você vai fazer agora? Ele perguntou, os olhos agora vulneráveis. E naquele instante, as consequências de tudo isso estavam prestes a desabar. A luta entre passado e futuro, entre verdade e amor.
Os rostos de Miguel e Felipe se mesclaram em sua mente, e Ana não sabia mais a quem confiar. A única certeza que tinha agora era que seu mundo nunca mais seria o mesmo, e antes que pudesse tomar uma decisão, uma nova explosão iluminou o céu, e um grito ecoou ao longe. A noite estava longe de acamar, e o que viria a seguir poderia mudar o destino de todos. Ana gritou, o som se misturando ao barulho e ao pânico que dominava a rua. A luz da explosão iluminou o rosto de Felipe, e ela percebeu que havia algo mais. Não era apenas a luz que o deixava parecido com um estranho, mas algo obscuro em seus olhos. Algo que ela nunca havia notado antes. Em um instante de clareza, Ana sentiu sua pele arrepiar. Quem é você, Felipe? A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso dela ressoou como um trovão. Ele hesitou, e o mundo ao seu redor parecia esperar. Danilo, os encapuzados, e agora uma verdade que poderia desmoronar tudo no que ela acreditava. Felipe abriu a boca para falar, mas antes que qualquer som pudesse sair, um movimento súbito cortou o ar. Um dos encapuzados avança. O público começou a gritar e a correr enquanto o homem de capuz apontava a arma na direção de Felipe. Você, traiçoeiro! O encapuzado gritou. A organização não tolera um desertor. As palavras cortaram como uma lâmina afiada, e Ana ficou paralisada. O que ele estava dizendo? Felipe congelou, seus olhos se arregalando de horror. Não, eu não sou um desertor. Ele parecia fragilizado e Ana assistia, o coração disparado, questionando tudo. A imagem daquele homem perfeito, em quem colocara sua fé, se despedaçava em pedaços minúsculos. Danilo imediatamente se colocou na frente de Felipe. Não faça isso, ele não sabe. Mas o encapuzado não hesitou. A tensão aumentava e o botão de pânico se apertava em seu peito. Ana sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Com um movimento rápido, o encapuzado disparou. O som da arma ecoou e Ana caiu para trás, o tempo parecendo desacelerar. Uma explosão de dor e luz a envolveu. E então, um corpo se jogou na frente de Felipe. Aquele corpo não era outro senão Miguel. Um impacto chocante, uma cena que parecia ter saído de um pesadelo. Ele caiu e o mundo girou ao redor de Ana. Um grito involuntário escapou de seus lábios. As lágrimas começaram a escorrer e seu coração pulava, a dor se espalhando como fogo pelo corpo. Não! Felipe berrou, sua voz quebrando em desespero. Ana viu a vida escapar dos olhos de Miguel, o corpo dele balançando antes de cair ao chão. E com essa cena, tudo o que ela achava que sabia desmoronou em segundos. Miguel, o amor proibido, um corpo no chão. E agora? O que mais lhe foi tirado? O que mais ela não sabia? A verdade se tornara uma miragem, enquanto o caos a engolia. Ana se sentia perdida, cercada por escuridão e medo. E a única coisa em que conseguia pensar era no grito desesperado do amor que ficou preso dentro de si. Miguel caiu. A cena se desdobrou em câmera lenta e Ana girou, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ela respirou fundo, mas o ar estava pesado. O sangue corria do lado do Miguel, manchando o chão. Não! Gritou Ana, o desespero estampado no rosto. A dor era insuportável e a cena que se desenrolava à sua frente parecia um pesadelo de que não conseguia acordar. Felipe estava em choque, sua boca aberta e um grito silencioso, enquanto Danilo e os encapuzados cercavam. Caos reinava. Gritos, choro, o eco distante da sirene se aproximando. Miguel! Ana se atirou ao lado dele. O corpo estava quente, mas a vida se esvaía. As lágrimas caíam. Ela queria gritar.
queria entender, mas as palavras lhe faltavam. Não me deixa, Miguel, por favor! A voz dela tremia e novamente ela tentou implorar. Ele piscou lentamente, os olhos perdendo o brilho. Ana, uma última tentativa de paz, como se soubesse que a partida chegava. Mas antes que pudesse terminar, a luz esmaeceu ainda mais. Clara, que estava em pé um pouco mais atrás, se aproximou. A frieza em seu olhar agora parecia uma lâmina. Ele não é apenas um artista, Ana. Você precisa saber a verdade. As palavras chegaram como um soco. A última informação parecia a última gota de veneno em um copo já transbordando. O que isso significava? Ana olhou para Clara, então para Miguel. O que você está dizendo? O que você sabe? Nesse momento, uma explosão de luz explodiu em sua frente, maiores que as anteriores. Um clarão brutal a fez fechar os olhos. Quando a visão voltou, Ana viu algo ainda mais chocante. Miguel não estava mais no chão. Ele flutuava em meio a uma esfera de luz dourada, e seu corpo brilhava intensamente, iluminando a noite. Ana! A voz dele agora tinha um eco, diferente de tudo o que ela já ouviu antes. Eu sou! Seu rosto se transformava, mudando diante dela. Não era mais apenas Miguel. Outros traços surgiam. Neste instante, suas feições se tornavam desconhecidas, mas ao mesmo tempo familiares. Eu sou um guardião, Ana. Você também é. Nossa ligação é mais profunda do que você imagina. O mundo desabou. O que ele dizia? As letras da realidade estavam mudando. Ana piscou, tentando processar. Um guardião do quê? A pergunta saiu num sussurro, repleta de incredulidade. Ele parecia lutando contra algo, como se as sombras estivessem tentando puxá-lo de volta. Eles estão vindo! Apontou para os encapuzados, que agora estavam paralisados, observando em choque. Na verdade, estão atrás de nós. A organização não vai parar. Danilo exclamou. O que você está fazendo? A verdade não deveria vir à tona. A tensão subia como uma tempestade a prestes de irromper. Ana olhou entre eles. O choque era palpável. Que verdade? Perguntou, a voz tremendo. A dúvida pendia entre eles como uma espada afiada. As palavras que ninguém estava prestes a dizer poderiam mudar tudo. Todas as esperanças, sonhos, tudo o que parecia leve em sua vida agora se transformava em um fardo. Se você se juntar a nós, pode mudar tudo, Miguel continuou, cada palavra parecendo vir de um lugar além do tempo e espaço. Você não está aqui por acaso. Você tem um papel a desempenhar. E então, na fração de segundo que se seguiu, o brilho em Miguel começou a escurecer. As sombras pareciam se aproximar, como se o próprio ar estivesse sendo drenado ao redor dele. Ana, não se deixe levar! A verdade pode ser dolorosa! Gritou Felipe, jogado entre a urgência e o medo. E no instante em que Ana sentiu uma onda de energia, algo mais surgiu. Uma entidade se aproximava, cercando Miguel com um brilho quase ofensivo. O desespero tomou conta dela. Não, Miguel, o que você está fazendo? Confie em mim, ele exclamou, a luz ao redor intensificando. E dali em diante, a vida dela nunca mais seria a mesma. Um grito ensurdecedor rasgou o ar. Era uma voz, mas não era de alguém que ela conhecia. Era outra, mais profunda, mais antiga. O tempo acabou, Ana. A realidade distorceu-se novamente. A noite se transformou em um pesadelo ainda mais complexo. A verdade agora pendia com um peso insuportável. O destino de todos estava em jogo. E Ana sentiu que suas escolhas seriam definidas nas sombras que estavam por vir. O que realmente significava ser um guardião? O que Miguel oculta? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Tudo estava prestes a mudar, e Ana soube que a jornada estava apenas começando. Miguel flutuava, e as luzes giravam ao seu redor, como se o próprio universo estivesse respondendo a uma convocação. Ana estava atordoada, sentindo a dor do gelo em seu coração. A verdade que Miguel estava prestes a revelar ficava entalada na garganta. Mas naquele momento, tudo parecia feito de luz e sombras. A multidão se dispersava em pânico e os encapuzados encaravam Miguel, perplexos. O ar estava carregado de tensão e Ana começou a sentir que as regras do que conhecia estavam mudando. Ela estava prestes a descobrir quem realmente era. De repente, um grito cortou a noite, como um golpe de existir. "É uma armadilha!" A voz surgiu de um dos encapuzados, ecoando entre os presentes. "Ele está manipulando vocês!" As palavras reverberaram e a atmosfera mudava mais uma vez. O desespero crescia e todos começaram a olhar para Miguel com desconfiança. "Não, isso não é verdade!" Ana protestou, mas as palavras dela pareciam se perder. O rosto de Felipe estava torcido em sofrimento. E ele também estava inquieto, o semblante fechado em frustração. "Ana, não confie nele. Ele está jogando você contra nós. Ele não é o que você pensa." O brilho ao redor de Miguel se intensificou e a voz dele se elevou. "A verdade é muito mais complicada do que todos pensam." E antes que alguém pudesse responder, outra explosão de luz iluminou a noite. Era uma nova fumaça, mas não qualquer fumaça. Era como se sombras tomassem forma, contorcendo-se e criando imagens que pareciam dançar ao seu redor. Ana sentiu um frio cortante. "O que é isso?" gritou, enquanto a escuridão parecia se aproximar. As figuras das sombras agora tomavam formas humanas, e cada rosto que se revelava trazia uma história que Ana não conhecia, mas que a impactava de maneira brutal. O horror se instalou. "Veja, Ana!" Miguel começou, mas foi interrompido por uma das sombras. Era uma mulher com olhos que brilhavam como estrelas. "Você precisa entender. Não é sobre amor ou traição. É sobre legado." O chão pareceu tremer sob os pés dela. Legado? O que isso significava? A multidão estava em pânico. As vozes se tornaram um emaranhado de gritos e lamentos. "O que é isso? O que está acontecendo?" A pergunta ecoava. E no meio de caos, a figura de Clara avançou, colocando-se ao lado da mulher das sombras. "Você não pode confiar nele!" Clara exclamou, com uma expressão intensa. "Miguel não é só um guardião. Ele é híbrido, Ana. Parte de nós, parte deles. Ninguém está a salvo porque ele está aqui." Ana sentiu um golpe profundo, como se uma tampa pesada estivesse tirada do seu peito, revelando um buraco negro. Ninguém era quem dizia ser. "Híbrido? O que você quer dizer com isso?" A incredulidade borbulhava dentro dela. Miguel e Clara se encaravam como se compartilhassem uma conexão que ia além das palavras. "Você tem um poder que ainda não entende", a mulher das sombras afirmou. "Miguel é uma ponte entre mundos, mas o que você ignorava é que você nasceu para ser a chave. O verdadeiro destino de todos nós repousa em suas mãos." As palavras dela foram como um trovão. Ana piscou, tentando entender a magnitude do que estava sendo revelado. Poder? Chave? A vida dela não foi apenas uma sequência de escolhas. Havia um propósito, e isso a aterrorizava. O real terror não era só o que Miguel poderia representar, mas tudo o que ela poderia ser. Uma onda de energia começou a se agitar entre ela e Miguel, como se o cosmos estivesse respondendo à revelação. Mas então, algo clicou em sua mente. A dor e a confusão se transformaram em uma clareza vertiginosa. "Você me usou! Você só se aproximou de mim por causa de tudo isso!"
A acusação voou como uma faca afiada. A expressão de Miguel mudou, o brilho que emanava dele começou a diminuir. Ana, não é isso que você pensa. Eu não sabia, quando comecei, não sabia o que éramos, o que você é. A verdade agora pesava sobre eles, e a situação virou um jogo de vida ou morte. Nesse momento dramático, uma nova presença se destacou no fundo. Era um homem alto, com um olhar penetrante, que olhava intensamente para Ana. Ele avançou e, em um movimento rápido, levantou a mão para o céu. Chegou a hora, Ana! A escolha deve ser feita agora! Todas as atenções se voltaram para ele. Ninguém sabia quem era, mas a urgência no ar era palpável. A tensão crescia e Ana sentiu que as peças do tabuleiro estavam se movendo. E a última coisa que ela ouviu antes que tudo escurecesse foi a resposta a uma pergunta que nunca se atreveu a fazer. Você está pronta para realmente saber quem você é? E então, tudo desmoronou, deixando Ana em um abismo profundo de incerteza. A luz ao redor de Miguel estava diminuindo e as sombras avançavam. Ana sentiu seu coração acelerar, a tensão a consumindo, enquanto a realidade se desdobrava diante de seus olhos. Ela olhou para ele, seu amor perdido em meio ao caos, e então o brilho dourado começou a se dispersar. Era como se o universo estivesse tentando separá-los, e ela não sabia se conseguiria suportar a dor. Não! Por favor! Gritou ela, estendendo a mão na direção de Miguel, mas a distância aumentava. As figuras encapuzadas observavam, imóveis, como se fossem espectadores de um teatro macabro. Felipe e Clara se entreolhavam, a expressão de ambos repleta de medo e confusão. Miguel! A voz de Ana saiu como um sussurro desesperado. Uma onda de impotência atingiu, e a dor no peito era quase física. Volte, eu vou sempre estar com você, Ana. Ele respondeu, a voz ecoando como um lamento. Ele estava se perdendo, e ela se sentiu sucumbindo junto com ele. O espaço entre eles parecia infinito. Em um momento de pânico, as sombras começaram a se contorcer ao redor dele, como serpentes ameaçadoras. Não deixe que eles te levem, gritou Ana, os olhos marejados. E então, num instante, tudo ficou em silêncio. O grito que ela não conseguia soltar ecoou em sua mente. E a angústia crescia como um tsunami. Miguel começou a desvanecer. E em um último ato desesperado, levantou-se. A verdade é mais poderosa do que você pode imaginar. O legado que temos é para ser honrado. Não lute contra isso. E então, com um brilho resplandecente, ele desapareceu na luz, deixando Ana sozinha. O impacto foi devastador. Ela colapsou, as lágrimas caindo como uma tempestade. Por quê? Por que isso está acontecendo? A dor e a perda a envolviam, e tudo que sempre conhecera desmoronava ao seu redor. Sem saber o que fazer, ela se deixou levar pela escuridão. E foi então que as sombras se dissiparam. O homem que havia surgido antes com um olhar penetrante estava agora diante dela. Ana, você é mais forte do que pensa. Sua escolha está em suas mãos. Suas palavras eram calmas, mas carregavam um peso imenso. Você é quem? Ela perguntou, a voz tremendo. Sou um guardião dos mundos, como Miguel. Não tenha medo. Existe uma chance de reverter o que ocorreu. Você tem o poder. A afirmação fazia seu coração disparar mais uma vez. Poder? Nela? As dúvidas a consumiram. Mas ali, de alguma forma, também havia esperança. Felipe interrompeu, sua voz carregada de ansiedade. Ana, você não pode confiar nele. Ele só quer usar você.
O desespero em suas palavras era palpável. O que ele realmente queria? A mulher das sombras se virou. A expressão dela era uma mistura de dor e determinação. Esse é o seu momento, Ana. Faça a escolha certa e salve aqueles que ama. A pressão se intensificava. O medo e a raiva se misturavam em seu estômago. Você tem o poder de decidir, Ana. O homem repetiu, e a sala parecia brilhar com novas possibilidades. Olhando em volta, Ana teve uma epifania. Se Miguel era um guardião, ela também poderia ser. Um momento de clareza dentro da confusão. A decisão é sua. Mude tudo isso. Uma força desconhecida começou a subir dentro dela. E em um movimento poderoso, ela levantou as mãos. O ar ao seu redor vibrava. A luz começou a ressurgir, mais forte do que antes. Mas antes que pudesse controlá-la, uma onda de energia elétrica irrompeu, envolvendo todos ao seu redor. Ana sentiu a conexão se formar, uma ligação que atravessava o espaço e o tempo, e a luz explodiu em cores vibrantes. Então, tudo se apagou. E quando a visão dela retornou, a cena havia mudado. Estava em um lugar que não conhecia, com Miguel ao seu lado e um grupo de seres brilhantes que a observavam com uma mistura de encanto e respeito. Ele sorriu para ela, um sorriso cheio de amor, enquanto as sombras se dissipavam em um canto distante. Ana, você está pronta para nossa próxima jornada? Ele perguntou, e as palavras dele soaram como promessas. Um misto de excitação e apreensão tomou conta dela. E enquanto tudo ao redor parecia ganhar forma, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir? Se você chegou até aqui, isso significa que a história te prendeu. E eu preciso que você faça algo muito importante agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Cada uma delas é mais intensa do que a anterior. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdo incrível para você. Além disso, interaja nos comentários e deixe suas reações e teorias sobre como essa trama vai continuar. Ninguém quer ficar de fora, não é mesmo? Então, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental e apenas os verdadeiros fãs sabem.